O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Unitintas apresenta Sociedade em Questão, na Fonte TV. Olá, boa noite. Começamos mais um Sociedade em Questão. Seja bem-vindo. Hoje, segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2014. Você é o nosso convidado a participar do Sociedade em Questão. Ligue e participe pelo telefone 3254-1016. Hoje, nosso tema gira em torno de um problema que vivemos no Brasil desde a época da colonização, o racismo. Muitas vezes camuflado como brincadeiras ou uma frase inocente, o racismo cresce e causa sérias perdas sociais. Uma pesquisa publicada em 2011 indica que 63,7% dos brasileiros consideram que a raça interfere na qualidade de vida dos cidadãos. E na maioria, a cor da pele é o fator que mais influencia para o preconceito. Este é o nosso tema de hoje e você pode participar. Nos ajude a fazer o Sociedade em Questão dessa segunda-feira com a sua pergunta, com a sua opinião. O Sociedade em Questão já está no ar. Voltamos com a Sociedade em Questão e vamos falar um pouco aí sobre o racismo, que é a discriminação social, que tem por base um conjunto de julgamentos pré-concebidos aí por avaliação ou por avaliar as pessoas de acordo com as suas características físicas, em especial a cor da pele. Baseada na preconceituosa ideia de superioridade de certas etnias, tal forma de segregação está impregnada na sociedade brasileira e acontece nas mais diversas situações. O racismo pode estar presente em qualquer tipo de ambiente, no trabalho, na rua ou até mesmo em meio às pessoas próximas. Esse é o assunto que nós vamos discutir hoje aqui no Sociedade em Questão e eu recebo o sociólogo Francisco Tavares. Muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez no Sociedade em Questão. Boa noite, é um prazer estar aqui e conversar com vocês. Estamos recebendo também, para enriquecer aí este debate, José Eduardo Barberi, advogado, membro do Programa de Direitos Humanos da PUC Goiás. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Obrigado, boa noite. E para enriquecer, então, o nosso debate, estamos recebendo a Raimunda Montelo Gomes, superintendente de políticas para as mulheres da Semira. E é com ela mesmo. Boa noite, superintendente, seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Boa noite, é um prazer estar aqui e poder debater, né, essa temática que é tão cara para a gente. E é com a senhora mesmo que eu vou começar aí o nosso debate de hoje. Realmente, passados aí tantos anos, né, tantas décadas, nós vivenciamos aí diariamente, né, esse preconceito, o racismo. Olha, o Brasil é um país racista, né? Isso só no governo Fernando Henrique que chegou a essa conclusão, porque tínhamos um projeto ideológico de que esse país é uma democracia racial e que é uma grande falácia. Estudiosos afirmam que o Brasil comete um crime perfeito com racismo, porque ele coloca o constrangimento do racismo não para quem comete o crime, mas para a vítima. Com estratégias que você não consegue, às vezes, configurar, porque as autoridades que deveriam registrar, às vezes, um agente da polícia, ou às vezes a própria delegacia não configura como racismo, assim como injúria. O cotidiano trabalho feito nas escolas com as crianças negras, o racismo ele começa desde criança, né? Então a criança sofre racismo a partir das suas insígnias corporais, né? O nosso modelo de beleza, de boa aparência, o negro não consegue alcançar esse modelo, porque você teria mesmo nos dias de hoje, vamos dizer, mesmo agora, no século, né, 21 que nós estamos. 2014, a gente passa eu sugiro, né, inclusive aos telespectadores, que folheiem os jornais, que olhem com atenção o cotidiano dos fatos. Nós vamos ver cotidianamente o racismo no Brasil. Então, o Brasil o apartheid social é muito forte.
Haja vista aí o rolezinho. O que é o rolezinho hoje? Na ordem do dia, é uma sociedade altamente desigual, que é a nossa sociedade. Nós temos gente muito rica e gente muito pobre, que impede o acesso à juventude negra de ter acesso aos bens de consumo que o resto da população endinheirada tem. Então, o Brasil é racista. E também nós assistimos, né, o ano passado, a onda dos racistas saindo do armário, que é a questão da doméstica, que foi o último degrau que a sociedade rompeu com a escravidão, que foi uma equidade de direitos com relação aos outros trabalhadores, que era a questão do fundo de garantia, né, indenização, 13º, férias. E você conhece algum caso, já presenciou aí uma situação de racismo? Ligue e participe pelo telefone 3254-1016. Agora, professor Francisco Tavares, podemos dizer que isso é uma realidade onde, como nós bem dissemos aí, na escola, até na própria família, há essa questão de racismo. Quer dizer, é um problema social. Sem dúvida alguma, e para além daqueles que dizem, com base numa tese absolutamente minoritária, fácil de se refutar, tanto empírica quanto historicamente, que é atribuída ao Gilberto Freire, para além dessa tese, portanto, de uma democracia racial, e para além da tese de que existe um racismo apenas tácito no Brasil, eu diria que se há uma verdade sociológica em nosso país, é de um racismo patente, de um racismo agressivo. Veja que basta a gente consultar a revista científica e social. Quem são os nossos parlamentares afrodescendentes? Basta a gente perguntar 3 ou 4 famílias tradicionais, nós todos conhecemos esses sobrenomes aqui em Goiás, e perguntemos, uma só dessas famílias versus negros na história da nossa Assembleia Legislativa. O que tem mais? Tem mais essas famílias. Quem são os nossos afrodescendentes no Supremo Tribunal Federal, na magistratura, nos cargos de altos executivos das multinacionais? Por outro lado, quem são aqueles que compõem a população carcerária do Brasil? E o último censo prisional do IBGE, confirmando todos os demais, demonstra a população carcerária é, em sua grande e avassaladora maioria, negra, afrodescendente. Quem são os alvos de operações policiais, em especial com abuso de poder nas periferias brasileiras? São, e há um estudo maravilhoso do Ayrton Ribeiro, que foi defendido na USP, uma dissertação de mestrado, ele demonstrou isso empiricamente com relação à Polícia Militar do Estado de São Paulo, são os negros. Portanto, há claramente uma pobreza que tem cor no Brasil, e que tem cor negra, há claramente uma cultura que desde a piadinha, passando por programas humorísticos, chegando ao simples achincalhe, há uma lógica institucional de exclusão do negro dos espaços de poder e de riqueza e de inclusão do negro nos espaços de opressão com preferência para o cárcere. Isso não é um racismo tácito, isso é quase um apartheid, é um racismo institucionalizado que vem desde as partes mais abstratas da cultura até o que há de mais rígido na institucionalidade. Isso precisa ser combatido. E a prova disso é o ministro, né, Joaquim Barbosa, que nós vivenciamos ali, né, pudemos conhecer a sua história de luta para chegar no posto onde chegou hoje, né, exatamente essa luta e esse preconceito que ele sofreu, não é isso, doutor, durante toda a sua caminhada, a sua trajetória, né, até hoje chegando como ministro. Principalmente num curso, que é o curso de Direito. Exatamente. E ele é um curso bem, não vou chamar reacionário, mas ele é um curso embranquecido, né? Aliás, dentro dessa discussão do racismo, como que a diferença do racismo nos Estados Unidos com o racismo brasileiro, que no racismo houve realmente a divisão da questão de cor, e no Brasil houve uma ideia de embranquecimento, vamos embranquecer. E o importante era você se transformar branco, alisar o cabelo, se vestir como branco, muitas vezes passar o pó de arroz para você entrar na sociedade. Fico feliz de ouvir, porque é importante no direito você primeiro fazer com que a vítima da violência perceba o que é a violência que ela sofreu. Então ela sentir que ela sofreu, ela é vítima de um racismo, de uma agressão, seja ela verbal, ideológica, física, um impedimento de um direito, de um exercício. E também o agressor, porque é tão comum o agressor agredir que para ele é normal. Vítima, agressor,
se transforma em cultura. É tão cultural essa ideia de que nós podemos falar, tem neguinho aí que saiu... Exatamente. Mas são expressões do dia a dia que a gente usa, que é de tal forma violenta e que a gente não tem essa noção. Eu tenho um histórico na ONU de que foi homenageado, eu vou talvez me enganar pelo país, mas um país estrangeiro em que usou-se a palavra Níger, né, que era a denominação de negro, de preto, mas usado como um apelido ofensivo, mas foi homenageado. A pessoa que foi homenageada não se sentiu vítima, mas uma outra família negra, afrodescendente, ela se sentiu agredida e pleiteou. Na justiça do país dela foi negado todos os recursos para retirar o nome. Somente a ONU, no tribunal da ONU, foi mandado que a determinada condecoração fosse retirada. Então, para a gente perceber que nós temos que primeiro mostrar para a vítima da violência, do racismo, dessa imposição de uma cultura branca, de que ele está sendo vítima de entrar num shopping, vítima de não entrar no emprego, vítima de não lecionar, vítimas de fazer um curso de direito. Vítimas diariamente, não é isso, doutor? Vítimas diariamente, quer dizer, por exemplo, numa seleção de empregos, né, vamos supor, o negro ele pode ter um currículo invejado, mas muitas vezes aquele que não tem nenhuma qualificação eu brinco não é selecionado. Durante as minhas aulas, eu falo com meus alunos, dê uma volta no shopping. Vocês vão ver onde é que está o negro enquanto profissão. Se ele está limpando o chão, se ele está como segurança, ou se ele está como atendente de uma grande loja de marca. Ou se ele é o gerente, ou se ele é o dono, você vai ver que... Eu sempre coloco que o Brasil, ele empreendeu políticas públicas para impedir o negro de ascender, de ter direito à terra, porque quando aboliu a escravidão, quem trabalhava na terra eram os negros. Então a nossa reforma agrária está sendo adiada desde o período da abolição. Então o negro não podia ter terras. O negro também não podia ser funcionário público, e tinha uma lei chamada defeito de cor. Então o negro ele era impedido de assumir cargos públicos. Não podia estudar, né? Então era impedido o acesso à educação. Então um país que empreendeu políticas públicas para impedir que essa população tivesse acesso ao bem que foi construído, que é grande parte do trabalho, quem trabalhava no período colonial eram os negros, praticamente a riqueza desse país veio do braço dos meus ancestrais, né? Então esse país ele tem uma dívida e uma reparação muito grande, então precisa de uma ação afirmativa para que a gente possa superar esse fosso social que foi criado, por isso os cárceres estão cheios, os trabalhadores braçais, os analfabetos, as residências de lugares insalubres. Então, não porque não temos inteligência, não porque nós negros não somos capazes ou não temos competência, é porque essa nação, ela negou à população negra o direito ou não facilitou nada. Somos um povo da resistência, porque todo tipo de estratégia foi feito por esse país para acabar com os negros. Do extermínio, há inclusive todas as estratégias para impedir que eles tivessem acesso. E chegamos em 2014 com a maioria da população negro e afrodescendente, né? Somos mais de 50% da população. No nosso estado somos 58,73%, quase 60%. Se eu não me engano, o Brasil é o segundo país com maior quantidade de negros. Só perde para a Nigéria. O Brasil, se não me engano, não, é real. É real. Agora, superintendente, a senhora como superintendente no cargo que ocupa hoje, eu creio que a senhora deve conhecer várias histórias. Agora, como mulher, né, como mulher negra, a senhora já sofreu preconceitos? Como que foi esse preconceito que a senhora sofreu? Como que a senhora se sentiu sendo vítima desse preconceito? Vários tipos de preconceito eu já sofri, né? Então, desde da questão do conhecimento, por exemplo, às vezes em rodas, que eu já participei, sempre fui exceção no meu curso, quando eu estudei, né?
estudei na década de 70. Então, assim, se estudar psicologia naquela época era só para alta burguesia, né? Então, eu era uma exceção, trabalhadora. E sempre, às vezes, nas rodas em que eu estava presente, havia a necessidade de dar o meu currículo. Era necessário falar quem eu era. Parecia que era um estranhamento, um mal-estar ter uma pessoa negra. Então, você tinha que dar o meu currículo. Até hoje, às vezes, em algumas situações, eu estar naquele lugar parece que não é um lugar. Não é um lugar do negro, não é um lugar da mulher negra. E a outra coisa com relação ao meu corpo, né? Como jovem, às vezes assediada, como se esse corpo da mulher, que eu sempre coloco, tem estudos que comprovam isso, que é um corpo tido como um corpo público, é um corpo que todo mundo tem acesso. Então, tem o Tarley Aragão, que é um pesquisador do UNB, que coloca isso muito claramente, que a mulher negra, ela sempre serviu para a iniciação sexual da pequena burguesia, né, tanto rural quanto urbano. Exatamente. Servir. É aquela mulher que, da questão da sexualidade, todo mundo tem acesso, mas na hora de casada, de constituir uma família, normalmente não se busca a mulher negra. E isso a mulher negra ela sofre até com relação aos companheiros negros. Porque às vezes o homem negro, quando ele ascende socialmente, numa sociedade em que o padrão de beleza e de boas aparências e de oportunidades não é o negro, ele às vezes procura uma mulher branca para casar, para ter acesso à sociedade, para abrir, que é toda uma política de branqueamento, de tipo assim, de acabar com a raça negra. Felizmente, chegamos a aqui, realidade, né? Sobrevivemos 2014, e somos a maioria da população brasileira. Nós temos uma participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Vicente, setor Vila Nova. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão, Vicente. Qual a sua pergunta? Bom, é o seguinte, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão e, ao mesmo tempo, colocar essa questão para que a superintendente aí presente, o sociólogo, comentem. Eu acho que, quando se fala em racismo, não pode se falar só em relação a negro no Brasil, né? Nós temos um componente importante da população brasileira de indígenas, de descendentes de indígenas. Nós temos japoneses também, chineses, que também são objetos de preconceito e de racismo. Esse é um aspecto que eu queria colocar. O segundo aspecto é colocar o seguinte: será que vitimizar o negro, como está sendo colocado, e principalmente por parte da superintendente, é a solução para o problema do racismo no Brasil? Porque nós somos um país multirracial. Nós não somos um país só de negros. Nós somos formados a partir de várias origens, europeia, asiática, africana e indígena. O terceiro aspecto que eu queria colocar é o seguinte: nos Estados Unidos, o racismo do negro contra o americano é declarado, e vice-versa. Começa a perceber também esses comportamentos dentro das empresas e no dia a dia. Eu gostaria que os dois comentassem isso sucessivamente. Obrigada pela sua participação, Vicente. Superintendente. Bom, eu, em nenhum momento, eu estou vitimizando o negro, estou colocando a realidade. E aí, a gente percebe claramente que a sociedade brasileira ela é organizada tanto culturalmente quanto até do conhecimento, né, baseado num eurocentrismo, né, nós nos miramos ou na Europa como conteúdo dos nossos conhecimentos, ou nos Estados Unidos sem perceber essa diversidade. Com relação aos índios, realmente os índios no nosso estado praticamente foram exterminados, né? Então nós temos hoje 3 nações no estado de Goiás, que é os avacanoeiros, os tapuios e os carajás, e ainda, aliás, 4, que tem os chavantes que circulam entre Goiás e Mato Grosso. Mas a gente está se falando de uma população que é maioria, né? A maioria populacional e que está alijada de todos os processos. Nós somos maiorias de analfabetos, nós não somos maiorias em nenhuma situação favorável economicamente e nem muito menos de poder. Se você verificar, eu queria chamar
ao telespectador que falou que eu não gravei o nome, né? Vicente, isso. Num país em que quase 60% da população é afrodescendente, você chegar num banco e você não vê um afrodescendente como funcionário ou no destaque, chegar numa repartição, a não ser a repartição, às vezes, que cuida da questão racial, você raramente vê negros em cargos ou postos de chefia, não precisa ser o secretário ou o segundo escalão, mas em assessorias. Numa universidade pública, você conta os professores negros, reitor, isso nem se fala, né? Em qualquer dos poderes, você conta e ainda sobra dedos para você contar. É muito estranho, eu queria dizer que é um estranhamento. Agora, com relação às empresas, ou mesmo as repartições, talvez esteja havendo um estranhamento de quem sempre teve na condição hegemônica e de conforto, porque, como diz os militantes, e eu sou um deles, estamos preparados para assumir cargos, estamos preparados para passar em concursos. Então, se tem hoje... capacitaram, não é isso? Nos capacitamos, estamos preparados. E aí, nós, negros, que exercemos um cargo de destaque, nós temos que matar um leão por dia, nós temos que provar cotidianamente que nós temos competência. O que não é exigido das pessoas que não são negras. Agora, com relação aos japoneses, eu confesso que eu não conheço, né? Sei que não sendo igual ou não sendo branco, cristão no Brasil, você vai sofrer qualquer tipo de preconceito, porque você não está no padrão da maioria, no padrão que é como tido o padrão aceitável, normal, dominante. Se você está fora desse modelo, se você é negro, se você é gordo, se você é homossexual, se você não é cristão, você é do candomblé, ou você é espírita, você é xamânico, ou qualquer outro, ou islâmico, se você não está dando padrão, você é visto com suspeição. E você concorda com essa opinião? Ligue e participe pelo telefone 3254-1016. E aí, então, professor, o senhor concorda que os negros, de uma certa forma, se colocam ali como vitimizados ou não? Acho que não. A questão que o Vicente traz para o debate, para os telespectadores refletirem, é muito interessante, mas me parece que ela caminha, afinal de contas, por um ponto que não foi dito, mas que me parece ser o que realmente interessa nesse debate. Acho que todo mundo reconhece que há racismo no Brasil. Os dados estatísticos, as pesquisas culturais, os estudos históricos deixam bem clara a presença do racismo. O próprio Vicente o reconhece e o estende, por exemplo, aos povos indígenas, assertiva com a qual eu concordo do início ao fim. Ato contínuo, ele faz uma comparação com o caso dos Estados Unidos da América, dizendo lá há um conflito declarado, portanto uma guerra suposta entre brancos e negros, e aqui reinaria a paz. Sociologicamente, com os dados disponíveis, eu não posso concordar com essa premissa. Não reina uma paz nesse país. O que reina, na verdade, é uma opressão unilateral sem resistência. E quando passa a haver uma resistência, logo, uma não vitimização por parte dos negros que se organizam, aí disse, ora, vocês querem fazer a guerra. Não, eles apenas querem se organizar para dar cabo a um ciclo de opressão que existe ao longo dos anos. E aí a gente chega concretamente ao que nós estamos discutindo aqui. Para acabar com o racismo, políticas públicas estatais, tanto afirmativas como repressivas contra essa prática, são interessantes ou não? Eu entendo, e os dados sociocientíficos me respaldam, são interessantes. Portanto, cotas nas universidades, cotas como há no estado do Mato Grosso do Sul para o serviço público, repressão penal aos casos de racismo, tudo isso contribui para uma sociedade mais pacífica, mais harmônica, mais igualitária, e não para gerar guerra nenhuma. Agora, para isso, a gente tem que abrir mão de uma premissa. A ideia de que na sociedade todos nós somos apenas o fruto do nosso esforço individual. Isso não é verdade, e eu vou dar o meu próprio exemplo. Eu passei em segundo lugar, quando eu fiz a graduação, no vestibular de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, um dos mais concorridos do país. O meu mérito individual quanto a isso, honestamente, é pouco ou quase nenhum. Tanto que meus pais nem me deram parabéns. Eu estudei na escola particular, que era a melhor da cidade.
Quando eu tinha dificuldade em alguma matéria, eu tinha professor particular. Eu fiz intercâmbio fora do país. Eu já podia naquela época, com 17 anos, estudar 3 idiomas. Aí eu vou competir com um jovem que, à mesma época, trabalhava de office boy, sofria todos os dias o chamado baculejo e tudo mais das autoridades policiais na porta da sua casa, tinha que estudar num cursinho popular de noite, e aí eu vou concorrer com ele e digo, eu tenho mais mérito do que você? Isso seria uma humilhação, um achincalho, uma falta de respeito. Com as ações afirmativas, aquela pessoa vai poder frequentar a mesma faculdade que eu. Aí então as oportunidades são iguais. E os dados empíricos o comprovam. O desempenho de cotistas, tanto como servidores públicos, como acadêmicos, não é pior nem melhor, mas no agregado idêntico ao dos demais estudantes. Então acho que aquilo que a gente entende como uma guerra entre brancos e negros por conta de políticas que dão acessos diferenciados a negros em espaços que lhes estão fechados desde a escravidão, desde o Brasil colônia, não é uma guerra, mas é uma política para a paz. E sem essas políticas é que a guerra ocorre, mas de forma silenciosa. Quer dizer, igualdade, nós estamos bem longe. Exatamente. Nós vamos aí fazer um breve intervalo e voltamos falando aí sobre o racismo. Não se iluda, formas ofensivas de brincadeiras usando aí características, né, ofensivas fazem parte sim dessa realidade. Nós voltamos já falando mais sobre esse assunto. Voltamos com Sociedade em Questão e vamos falar um pouquinho sobre a discriminação racista, que é considerada crime pela Constituição Federal, que apresenta diversas formas de punição para estes casos, posto que o crime representa o ódio ou aversão a todo um grupo. O racismo é um delito de ordem coletiva que ataca não somente a vítima, mas todo o ideal de dignidade humana. Cuidado, uma brincadeira pode estar carregada de preconceito. Chamar o colega, por exemplo, de macaco, tizil, seu preto, nego fedido, pode gerar um processo na justiça. E nós continuamos aí falando sobre esse assunto. É isso mesmo, não é, professor, não é, doutor? Existe sim qualquer palavra, mesmo que sem intenção, como nós mencionamos ali, de tizil, negro fedido, né? É sim racismo e a pessoa pode responder aí segundo a lei federal. Bom, tem que diferenciar racismo de injúria racial. Ah, sim. O racismo é quando você faz o aspecto geral, é um grupo coletivo. A jovem negaiada resolveu invadir o Flamboyant, o rolezinho. Então, quando você emite uma opinião ao público, tem que ser sempre público e um coletivo, você comete o crime de racismo. Não tem uma pessoa determinada, tem um grupo. Injúria racial é quando você determina o seu negro fedido. Então, existem essas duas questões. Sim. E aí você tem as formas de punição, né? Porque um é inafiançável, o outro tem as suas formas de indenização, essa situação. Nós temos uma outra participação. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Caiu a ligação? Caiu não, eu estou falando. Ah, sim, boa noite. Com quem eu falo? Tudo bem, Valmir. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão, Valmir. Qual a sua pergunta? Eu tenho uma colocação, eu estou vendo um programa a respeito das cotas, né, que tem no Brasil hoje, a respeito da mulher na política, vou falar, né? E eu vi uma reportagem um dia de um ator americano negro e procuraram para ele o que ele achava para acabar com o preconceito racial. Ele disse simplesmente que as pessoas pararam de falar em preconceito. Entendeu? Para de falar de preconceito. Então, muitas vezes, os governantes incompetentes, em vez de investir na educação básica, para que todos, branco, negro, amarelo, verde, cor-de-rosa, tivessem uma educação boa, não precisava de cota para ninguém. Porque todos são competentes. Não é a pele que faz o cara competente ou incompetente. Não é a cor da pele, é o pigmento. Entendeu? Então, isso já é uma falha do governo com suas políticas populistas. A mulher, hoje, eleitor no Brasil, é muito mais mulher do que homem. Tem uma cota. Por que as mulheres não votam nas mulheres? Quem é preconceituoso é o homem ou é a mulher? É como o pessoal aí hoje, o pessoal
gays, pessoal, que a maioria faz uma reunião em São Paulo, dá 2 milhões de pessoas na passeata, e você conta no dedo quantas pessoas gays ou lésbicas que estão participando da política foram eleitos. Então os preconceitos são eles. A senhora aí tocou no assunto. O cara negro, que ascende a uma posição importante, ele não casa com a negra, ele casa com uma branca. O maior de todos os negros, que é o Pelé, ele se casou com alguma negra. Então, muitas vezes, quem é preconceituoso são eles. Eu acho assim que, se tivesse educação para todos, não haveria esse problema de preconceito, de uma série de fatores que tem nesse país. Obrigada pela sua participação. É isso mesmo, professor? O senhor concorda que esse preconceito, de uma certa forma, ele está aí na sociedade da forma, vamos dizer assim, em casa? Podemos dizer que até a própria família, de uma certa forma, tem esse preconceito com aquele membro da família que é de cor negra. Claro, eu acho que a gente poderia começar essa conversa com o Almir, agradecendo a ele pela contribuição, para enriquecer o debate, aos Estados Unidos da América, já que ele se referiu a um ator negro estadunidense que disse que a melhor maneira de acabar com o racismo seria, ou com o preconceito, seria silenciando-nos com relação a isso. Hoje é um dia muito especial, dia 20 de janeiro, e é feriado lá naquele país, nos Estados Unidos da América. E celebra-se a vida e a morte de um pastor evangélico, um ídolo meu, chamado Martin Luther King, que decidiu não optar pelo silêncio com relação ao preconceito, mas pelo contrário. Era um grande intelectual, o problema individual dele já estava resolvido, era o Dr. King, o Dr. King, respeitadíssimo, mas ele falou, e pagou com a própria vida. Vários outros, como Malcolm X, como os Panteras Negras, decidiram falar nos Estados Unidos da América sobre preconceito. E por que essas pessoas falaram? Hoje, brancos e negros podem se assentar no mesmo restaurante e não podiam. Hoje, há mais negros com ensino superior, inclusive em relação à população brasileira. E porque houve cotas lá. Nós ainda vamos alcançar isso a partir da luta dos nossos negros e negras. Então, a história revela o mesmo com relação às vítimas do Holocausto, os judeus, o mesmo com relação aos povos indígenas, que povos oprimidos, o mesmo com relação aos protestantes, aos evangélicos, aqui no caso brasileiro, todas as vezes em que eles denunciam a opressão que estão sofrendo e que exigem um espaço na sociedade, essa opressão diminui. Todas as vezes em que nós nos silenciamos quanto a isso, não vamos falar sobre preconceito, o melhor é esquecer esse assunto, ele se torna cada vez pior. E os exemplos históricos, portanto, revelam, inclusive no país mencionado pelo Almir, nos Estados Unidos da América, onde não por acaso, hoje, dia 20 de janeiro, é feriado em homenagem a uma figura que não quis ficar quieta com relação ao preconceito e ajudou na construção e na conquista de muitos direitos para aquela população, os quais nós brasileiros ainda perseguimos. Infelizmente, são poucas pessoas, não é isso, professor, superintendente, doutor? Poucas pessoas que enfrentam essa realidade, e vão diretamente contra o preconceito. Não é isso mesmo, superintendente? Do jeito que ele coloca, o Almir coloca, é como se, de novo, a responsabilidade sai na vítima, O racismo, ele é crime, ele é imprescritível, inafiançável. E se a gente pensar na tessitura da nossa sociedade, as estratégias utilizadas para construir uma subjetivação da nossa cultura, nós percebemos que ela crava em um lugar, que, por exemplo, ninguém quer esse lugar ruim, você não quer ser um negro para ser discriminado, daí, às vezes, muitas vezes, as pessoas não se assumem, se puder escamotear, se não tiver a pigmentação, puder embranquecer, aloirar o cabelo, de alguma forma fugir desse estigma, é muito melhor, é mais confortável do que você ir para o enfrentamento, o Brasil, como você colocou, professor Francisco, na primeira fala dele, o nosso racismo não é cordial, ele mata. Nós estamos vendo aí o extermínio grande da população negra
principalmente da juventude negra, com relação aos homossexuais, né? A gente vê casos assim de extrema violência. Então, nós somos um país violento com relação às nossas diferenças. Com relação aos indígenas, os indígenas têm nações aí que estão cometendo suicídio, porque não tem alternativa, né? Então, se a gente for olhar os nossos índices, os nossos números, como sempre o professor ali costuma colocar, não está confortável, não é confortável. Nós não somos essa beleza de democracia racial como alguns querem vender, né? Então, não é responsabilidade só dos homossexuais, dos negros, não estamos na colocação de vitimização. Nós queremos o direito que todo cidadão tem de ir e vir, de sonhar, de consumir, de professar suas ideias, suas crenças. Aliás, amanhã é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Então, nós somos um país que não proíbe as pessoas de professar seus credos. Então, por que algumas religiões têm que ficar nas áreas de serviço, escondidas, as pessoas têm que não dizer porque pode ser perseguidas? Então, nós somos um país democrático, lutamos para que a nossa Constituição fosse essa Constituição cidadã que é. Então, é defender a lei e a punição dos criminosos, porque quem impede uma pessoa de assumir um cargo pela cor da pele, pelo credo, pela orientação sexual, pelo gênero, pelo sexo, realmente ele está cometendo crime. E você concorda com essa decisão, com essa colocação? Ligue e participe pelo telefone 3254-1016. Agora, doutor, existe sim realmente a lei clara na questão do racismo. Agora eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como que funciona. Quais são as penas para aquela pessoa que comete, sim, aí, o crime de racismo e a injúria racial, como o senhor falou? São penas diferentes. Primeiro, com o tipo de ação, né? Uma ação privada e a outra ação. A questão do racismo, o Ministério Público, ele que toma a frente desse procedimento. E da injúria racial, você tem a própria ação, que é privada, a própria pessoa pode iniciar o procedimento. Agora, questões de penas, eu vou me... Mas só para a gente finalizar essa questão da sobre o direito, sim, principalmente sobre a visão jurídica, que é o que nós estamos debatendo, tentando mostrar isso. Primeira coisa, a legislação. A legislação, historicamente, é montada por uma figura chamada homem médio. Então, quem estuda direito sabe que quem busca, a legislação busca fazer uma tábua rasa sobre a sociedade em geral, como erga omnes. Quer dizer, tem que atingir a todos, mas esse todos, ele chama-se de homem médio. E esse homem médio, durante toda, e eu vou falar no Brasil, principalmente, com as legislações portuguesas que influenciaram, e depois a legislação que foi se transformando brasileira, sempre teve esse homem médio com a figura, o homem, patrimonialmente resolvido, perfeito, branco, pai de família, por isso pátrio de poder. Então, essa figura transforma todos os outros em vulneráveis. Por isso que a legislação depois, com a ideia de dignidade humana, com a Declaração Universal, com a adoção, adotar essas legislações bem-vindas por país, principalmente com a abertura de 88, você vê essa população vulnerável ganhando espaço. Ganhar espaço. A ideia que está sendo mostrada aqui é exatamente isso. Não é a vitimização. A legislação não dá caráter à vítima, mas ela mostra o que é o crime, quem é o agressor, e você transforma a vítima num lado de empoderar-se. Então você conscientiza ela que isso é um ato de violência. Que ela tem sim que fazer valer os seus Exatamente. direitos, assim como nós, né, brancos, quando somos aí caluniados, Sim. né, como somos aí de Branquela uma certa... azedo. Exatamente, né, Pode vitimizados de alguma forma, quer dizer, nós buscamos os nossos direitos. O negro tem o mesmo direito que o branco. Achei interessante ele falar de cotas e falar da mulher, que a própria, ela é discriminatória, mas se não fosse uma legislação que fala a quantidade de mulheres presentes no Congresso Nacional, cotas para a participação da mulher no processo legislativo. Cotas da pessoa com deficiência
para ter também o seu empoderamento. É cota para negros. Então essas chamadas minorias sociológicas e antropológicas e vulneráveis, porque quem faz a legislação é o homem, não é a mulher. E aí, com relação aos negros, eu queria chamar a atenção que quando aportados nesse país, né, capturados, não viemos pela nossa vontade, nós não estávamos na condição de cidadão, era de coisa, de peça, Isso. de objeto, de patrimônio. Então, a luta nossa é para a gente chegar à condição de cidadão. E ainda não chegamos, né? Se a gente vê as condições que vivemos, a extrema maioria da população negra do Brasil, e aí, se a gente olhar, a miséria no Brasil tem cor, a loucura no Brasil tem cor, a prisão tem cor, a criminalidade, não porque cometemos mais crimes, mas é porque, às vezes, se você for fazer uma pesquisa nos cárceres, a extrema maioria da população que está lá encarcerada, ela já devia ter saído de lá, não foram julgados. A gente presenciou, o Mensalão nos trouxe pedagogicamente que no Brasil quem tem dinheiro, quem tem poder, tem estratégia para não ser preso e não ser condenado. Então, vivemos num país que não tem equidade com relação aos direitos, né? Então, eu queria colocar para o Arthur, né? Almir, para ter mais sensibilidade com relação a observar, né? Aos fatos, os números no Brasil, né? Então, e essa realidade que nós temos hoje. E a realidade que temos. Então, só para a gente concluir, antes da gente concluir, nós vamos atender um outro telespectador. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? É Júnior Pinheiro. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Eu sou do Parque das Nações, Aparecida de Goiânia. Primeiro, parabenizar, né, os participantes da mesa por estar explicando para a gente um tema tão complexo como esse, estão explicando muito bem. E é claro que racismo, discriminação, a gente pensa logo na questão de um país que tem educação, né? Acho que tudo passa pela educação acima de tudo. Quando se discute muito isso, é porque acho que a nossa população às vezes falta conscientização. E eu quero perguntar para todos da mesa, inclusive para a superintendente, que está mais envolvida nessa área no dia a dia, falando-se muito de lei, se existe uma estatística de punição mesmo, quando a pessoa é discriminada, quando ela é ofendida, onde procurar, a pessoa que está sendo discriminada no dia a dia, porque a discriminação hoje está nos 4 cantos do mundo, na verdade, né? Saber deles da mesa, se eles têm parâmetros para colocar para nós que estamos do lado de cá, né? E como recorrer quando a pessoa se sente ofendida, né? Principalmente a superintendente, políticas públicas que vêm sendo feitas para conscientizar a população, a gente não vê muito. A gente vê falando de lei, vê falando que a pessoa é discriminada, enfim, mas na prática do dia a dia, as políticas públicas, elas pecam muito. Tem uma secretaria municipal, tem outra estadual, tem outra federal, mas o resultado a gente não se vê na prática. Então eu queria perguntar para eles como resolver isso, porque só resolve-se esse tema através de conscientização, e conscientização está ligada à educação. Obrigada pela sua participação. Vou falar então com o senhor, doutor Francisco. É ótimo porque a questão trazida pelo Júlio é muito boa para se debater e dialoga com o último argumento apresentado pelo Almir. Então acho que a gente vai enriquecendo esse debate cada vez mais. Que é justamente de que maneira a gente pode vencer uma cultura de racismo que faz muitas vezes com que o próprio oprimido pense com a cabeça do opressor. Isso é comum da dominação de classe, isso é comum da dominação religiosa e não poderia ser diferente no racismo. Acho que um conjunto de políticas públicas pode ajudar ou contribuir fortemente nesse sentido. Primeiro, temos que oficialmente admitir o que já é um fato histórico. Há racismo em nosso país. Com certeza. Em seguida, nós precisamos pensar em como incluir, portanto, para debelar o racismo. E aí me parece que tem um par de políticas que faz muito sentido. Falou-se muito aqui em educação. Educação, me parece que tanto do ponto de vista objetivo, o que ensinar nas escolas, quanto do ponto de vista subjetivo,
quem vai ter acesso ao ensino. O que é que a gente faz primeiro para acabar com o racismo? Gente, o racismo é um problema tão urgente, tão grave e tão sério que a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ações afirmativas para que os afrodescendentes possam rapidamente se tornar mais médicos, advogados, historiadores, cientistas sociais, filósofos, químicos e, portanto, os professores da próxima geração, e modificações no próprio currículo das nossas escolas para que nós, assim como hoje, nós temos a condição de saber quem foi o Anhanguera, quem foi o Ludovico, quem foi o Dom João, a gente possa saber quem foi Zumbi, a gente possa saber quais foram as diferentes culturas e tribos que foram sequestradas na África, em que contexto, pelo que passaram, como foram os quilombos, por que fugiram, qual era a prática cultural, a prática religiosa, para que a nossa educação física continue ensinando futebol, eu adoro futebol, continue ensinando judô, eu pratico judô desde 3 anos de idade, mas que também ensine capoeira, né? Ou seja, nós temos que mudar o conteúdo da educação, porque aí cada negra e cada negro vai ter cada vez mais orgulho da sua própria história, porque vai descobrir um fato que já foi dito aqui, que os negros construíram a riqueza desse país e continuam construindo, e portanto vai ter orgulho dessa situação. E com este orgulho a gente vai debelando cada vez mais o racismo e tem cada vez mais agentes em postos, portanto, de proeminência. Acho que esse par de políticas, ações afirmativas para que os negros estejam lá pensando no currículo da escola, por exemplo, pensando na decisão judicial no tribunal, seguidas de mudanças substantivas, já são um primeiro muito bom passo, mas apenas um primeiro passo. Com certeza. Infelizmente, o nosso tempo aí acabou. Quero agradecer ao nosso colega, o professor, sociólogo Francisco Tavares. Muito obrigada pela participação aqui no Sociedade em Questão. Eu que agradeço. É sempre um prazer poder debater com vocês e com os espectadores. Quero agradecer. Sim, sobremente. Eu só queria colocar para esse último telespectador que a Secretaria de Política para as Mulheres e Promoção da Igualdade Racial tem o Centro de Referência da Igualdade. Diz que 180, diz que 100, se sentir ofendido, discriminado, vítima de racismo. Nós temos lá advogados, psicólogos e assistentes sociais e uma parceria com a Defensoria Pública do Estado. Então, você será acolhido e encaminhado e orientado no que pode ser feito para enfrentar o racismo. Caso não seja acolhido como eu estou colocando, você tem as ouvidorias do Estado, você tem o site da Secretaria, você tem a ouvidoria do Ministério, que é a CEPIR, né? Então, hoje em dia a gente tem acesso, não se cale, calar não vai resolver, nós temos que enfrentar, denunciar. Se você for numa delegacia e for maltratado, denuncia, tem a ouvidoria da segurança pública. Nós somos servidores públicos, somos pagos pela população e devemos acolher e tratar adequadamente todas as pessoas que nos procurarem. E fazer valer aí os nossos direitos. Quero agradecer então a participação da Superintendente de Políticas para as Mulheres, da Semira, Raimunda Montelo, né? Gomes, muito obrigada pela participação aqui no Sociedade em Questão. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição para contribuir com o debate, esclarecer a população, porque mudar mentalidades não é fácil. Com certeza. Quero agradecer também a participação aqui do Dr. José Eduardo Barbieri, advogado, membro do Programa de Direitos Humanos da PUC Goiás. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, estou às ordens quando precisar e vejo o quanto esse programa é importante para fazer como política pública e em questão afirmativa também, que ela faz inclusão. Quero agradecer muito a participação de todos os nossos convidados. Quero agradecer também a sua participação. Muito obrigada pela sua audiência, por você que nos acompanhou. O Sociedade em Questão desta segunda-feira fica por aqui. Voltamos na semana que vem com novas discussões sobre o universo das relações humanas. E a nossa frase de hoje para reflexão é de Morgan Freeman. O dia em que pararmos de nos preocupar com a consciência negra, amarela ou branca e nos preocuparmos aí com a consciência humana, o racismo vai desaparecer. Uma ótima noite a todos. Continue aqui na Fonte TV, que possui uma programação voltada para você e para sua família. Boa noite. Unitintas apresenta Sociedade em Questão, na Fonte TV.